A palavra de hoje, ela tem algumas passagens, mas eu vou ler alguns trechos maiores lá em 1 Samuel, capítulo 10. Se você puder já deixar aberto, a gente volta, vai transitar por ali. As outras passagens que eu disser, para você não se perder durante o culto, você vai anotando que eu vou dando as referências, tá bom? Nós estamos aqui na semana de consagração, né? E o Senhor me deu uma palavra muito forte a respeito da unção do Senhor. E eu creio que Ele vai falar fortemente aos nossos corações através dela, amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Você que achou, coloque a Bíblia no coração. Se precisar de ajuda, alguém pode ir do seu lado te auxiliar. A palavra está em 1 Samuel, capítulo 10. Vamos fechar nossos olhos e pedir que o Senhor fale conosco, amém? É nessa fé que nós estamos aqui para te buscar nessa noite, para pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque nós cremos, meu Deus, que a palavra que sai da tua boca é poderosa para transformar, para encher, meu Deus, e transbordar a nossa vida. Então, meu Deus, que o Senhor venha falar grandemente a vida de todos aqueles que estão aqui, que o Senhor repreenda, meu Pai, eu te peço todo o mal, tudo aquilo que de alguma forma quiser se opor, meu Deus, à vitória do teu povo, e que nós venhamos a aprender mais de ti nessa noite, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida conforme a tua vontade, e que nós não venhamos a deixar, meu Deus, de compreender qual é a lição que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, através dos seus ensinamentos, Senhor. Fala conosco, meu Deus, pois nós nos baseamos de tudo, meu Deus, deixamos lá fora as nossas preocupações, o nosso cansaço, o nosso sono, tudo aquilo, meu Deus, que pesava sobre nós, a partir deste momento não pesa mais, porque o teu Espírito Santo se faz presente aqui e nós iremos abrir o nosso coração para sentir a paz do Senhor e ouviremos a tua palavra para aprender mais de ti. É o que eu profetizo em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Essa palavra, ela é uma palavra muito forte, porque ela fala sobre a história de uma pessoa que talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, ou talvez já tenham conhecido. E quando Deus falou comigo através dela, né, é engraçado que por mais que você conheça as histórias, sempre que você ouve, né, uma mensagem do Senhor, quando você vai ler novamente aquilo, os detalhes, eles nos atraem, né? Nós somos atraídos pelos detalhes, pela riqueza, né, de detalhes que a Bíblia traz a respeito das histórias. E nessa história não é diferente. Como eu disse, talvez seja uma história que você já ouviu falar, ou que você já conhece até, mas nós vamos falar a respeito de detalhes aqui que não podem passar despercebidos dos nossos olhos. Por quê? Porque, como eu falei, nós estamos numa semana de consagração, né? Domingo é o dia da consagração da igreja, de toda a igreja, não só do corpo. E essa semana de preparação, ela é uma semana muito especial. E o que Deus ele quer falar conosco, primeiramente dessa noite, é que nós não podemos deixar de perceber os detalhes. Porque a unção de Deus, ela também habita aonde? Nos detalhes. Nos detalhes da nossa história, da história da nossa vida, daquilo que a gente vive diariamente e que ao viver escreve, né, parte de quem nós somos, parte da nossa história. E quando nós temos a nossa história, né, sendo vivida, sendo escrita, os detalhes, eles podem fazer a diferença para que o poder da unção esteja na nossa vida ou se perca da nossa vida. E no decorrer da palavra vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo falar. Nós vamos falar hoje sobre o poder da unção. E o que é, né, a unção? A unção, ela é o derramar da presença do Senhor sobre as nossas vidas, que fisicamente falando é representado pelo quê? Pelo óleo, né? Pelo óleo, que é o elemento que representa o Espírito Santo, e que quando derramado sobre a nossa cabeça é algo físico, que na verdade significa o quê? A presença do Senhor sendo derramada sobre nós. E eu já comecei a palavra, né, sendo muito impactada pela voz de Deus, quando eu fui pesquisar sobre o sentido, né, sobre o significado de unção. Porque a unção, ela é justamente isso. A unção, o significado dela é untar, é esfregar com óleo, né, literalmente falando, né, no sentido da palavra. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né, que quando nós estamos numa semana como essa, tão importante de consagração, o que nós mais queremos é que a presença de Deus esteja onde? Derramada sobre a nossa vida. É como a essência de um perfume.
exalando da sua vida. É mais maravilhoso ainda, porque espiritualmente é isso que a unção de Deus faz. Ela mostra a diferença em você do contato do Espírito Santo com a sua vida, com a sua alma. E isso transborda. Quando a unção de Deus ela está sobre nós, não é algo que a gente contém só para nós. É como a essência de um perfume mesmo. Por onde nós passamos, é visível quando a unção de Deus ela habita em nós ou não. E então que nós possamos pensar a respeito disso, né? Fazer dessa noite uma noite onde nós vamos abrir o nosso coração para esse contato direto com Deus, para mostrar para Ele que o que nós realmente queremos hoje aqui é sair daqui exalando a presença dEle, é sair daqui fazendo aquilo que a unção de Deus que vai ser derramada sobre a nossa cabeça no domingo já esteja presente no nosso espírito quando? Hoje. Porque a semana de preparação para a consagração é justamente isso. É a semana onde nós nos preparamos para que espiritualmente já esteja em nós a unção que só vai ser materializada no domingo. Não espere pós-unção, pós-culto de domingo para tomar decisões, para decidir entregar a sua vida, para abrir mão daquilo que você sabe que pode manchar a sua essência, que pode tirar o perfume da essência de Deus de você. Não espere a unção para que isso aconteça, porque o que vai acontecer aqui no domingo só vai concretizar aquilo que você decidiu no seu coração, não lá, mas hoje. Nós construímos a unção de Deus em nós a partir do momento que nós decidimos caminhar em direção a isso. A unção não vem depois que o óleo é derramado. A unção está presente para que então o óleo e a consagração apenas seja uma forma de testificar aquilo que Deus já fez em nós, através de nós, amém? Então que a gente possa pensar primeiramente nisso, que essa semana de preparação ela é muito importante, porque é ela que vai dizer para Deus se realmente existe em nós o desejo de receber a unção, o desejo de receber a consagração, o desejo de viver em comunhão. Por quê? Porque através da unção nós podemos viver coisas extraordinárias da presença de Deus. Ter o favor de Deus através da unção de Deus em nós abre portas que nós mesmos sozinhos não conseguiríamos abrir. Nós precisamos ser capazes de olhar para a nossa vida e perceber aonde há a unção de Deus em você, aonde há a unção de Deus em mim, aonde existem coisas na nossa vida que só são capazes de ser explicadas por causa da unção de Deus. Existe aquilo que a gente olha para a nossa vida e tem a certeza, né, de que só Deus podia fazer aquilo, de que só por causa da unção de Deus nós poderíamos viver aquilo. Por quê? Porque como homens nós somos limitados, como homens nós somos falhos, como homens nós somos muitas vezes inseguros, mas com Deus e através da unção de Deus nós somos convidados a viver essa vida extraordinária, a viver testemunhando a unção de Deus em nós, através das portas que Ele abre, através dos milagres que Ele opera e através das transformações que diariamente o Senhor Ele tem poder para fazer se a gente tiver de coração aberto, amém? Essa palavra ela é muito forte porque assim, ela vai falar sobre a unção, especificamente sobre a unção. Só que a unção de Deus nós precisamos entender que ela é algo que vem de Deus, é algo que nós alcançamos pela graça, porque é um presente, é uma dádiva que o Senhor nos entrega. Mas ao mesmo tempo que a unção ela é um presente do Senhor para quem deseja buscá-lo e para quem deseja viver a santidade com Ele, a unção ela tem um preço. Ela tem um preço no sentido de que a unção é algo muito valioso. E para que você tenha a unção de Deus sobre a sua vida, você precisa estar disposto a pagar um preço. Não para comprá-la, porque como eu disse, ela vem como um dom de Deus. Mas para manter a unção na nossa vida, nós precisamos ser conscientes de que existe um preço a ser pago. E o nome desse preço, aliás, esse preço ele tem dois nomes, especificamente, nós vamos entender essa história. Para manter a unção de Deus na nossa vida, nós precisamos saber que o preço que nós precisaremos pagar é o preço do compromisso e é o preço da obediência. Porque compromisso e obediência na vida daquele que escolheu viver cheio da unção de Deus são as coisas que vão fazer com que a gente proteja a unção de Deus em nós. Deus te deu a unção e colocou aqui a unção dele à disposição de todos aqueles que querem viver uma vida em santidade, mas isso precisa ser protegido através do compromisso da obediência. Porque quando nós estamos dispostos a isso, a pagar esse preço, nós
existe nada que você faça que vá comprar a unção de Deus para você. Mas você precisa agir com compromisso e com obediência para que essa unção não seja roubada. O diabo ele tem o poder de roubar, matar e destruir os lugares onde ele encontra o quê? Brechas. E na nossa vida nós precisamos fechar as brechas para manter, para reter a unção sobre nós. De que forma? Através do compromisso e através da obediência. Por quê? Porque quando nós temos a unção de Deus na nossa vida e decidimos, viver com compromisso e obediência na presença de Deus, nós passamos a tomar decisões baseadas na proteção da nossa unção. Então, se existe uma decisão que você precisa tomar na sua vida, antes de pensar no benefício físico, antes de pensar no lucro financeiro, antes de pensar no crescimento profissional, no que nós precisamos pensar? Na presença e na unção do Senhor sobre nós. E quando temos essa unção sobre nós, nós vamos agir e tomar todas as decisões da nossa vida com obediência a Deus e com o compromisso da fidelidade a Ele, para que essa unção não se perca. E aí, com as decisões tomadas através da unção, nós podemos tomar decisões que têm paz no nosso coração, sabe? Às vezes você toma uma decisão pelo impulso de fazer aquilo pela carne, mas o seu coração não sente paz, porque o teu espírito sabe que tomar aquela decisão vai contra muitas vezes aquilo que Deus queria que você fizesse, contra muitas vezes a atitude que Deus esperava que você fosse tomar. Para quê? Para proteger a sua unção. Então nós precisamos ter essa visão para que a unção de Deus ela seja algo vivo e algo que nós vamos procurar manter através das nossas decisões. E aí nós teremos paz com Deus em assumir o compromisso de obediência, em assumir o compromisso de não permitir que nada interfira no nosso relacionamento com Deus. E é mais ou menos como a história que nós vamos falar aqui hoje. Como você viu, lá em 1 Samuel capítulo 10, fala sobre a história do rei Saul. E o rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Eu vou dar uma resumida muito breve, porque assim, a história é longa. 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, é basicamente a vida do povo de Deus ali, em ordem cronológica. E eu não posso me dar ao luxo de ler tantas passagens como gostaria, senão a gente não sai daqui hoje. Então, resumidamente falando, o que acontece é que Samuel, ele já está envelhecendo. E Samuel, como nós sabemos, é o profeta de Deus daquela geração, O Senhor, ele, depois de ter entregado o povo à terra prometida, o povo não vivia sob o reino ainda, eles viviam com juízes, os juízes que julgavam as causas do povo e que mantinha a ordem, e as ordens de Deus estabelecidas diante do povo ali, para que as leis fossem cumpridas. E até aqui estava dando tudo certo, tudo bem. Acontece que Samuel, como profeta, ele julgava, ele fazia esse papel de juiz diante ali do povo para manter as coisas ali em ordem, para manter o povo em aliança com Deus, para repreender o pecado, enfim, através de Samuel é que a presença de Deus ela alcançava o povo. Samuel falava diretamente, ouvia diretamente a voz do Senhor e passava diretamente aquilo que Deus queria falar para o povo. E assim funcionou durante toda a vida de Samuel. Mas acontece que ele começou a envelhecer e ali, avançado já em idade, os seus filhos não seguiram os seus caminhos. E ali, como juízes, os filhos de Samuel começaram a ser corruptos, começaram a ser subornados para poder comprar ali milagres e comprar ali atalhos para pessoas que na verdade não queriam fazer a vontade de Deus, queriam apenas o favor de Deus. E aquilo era abominável aos olhos de Deus, Deus ele não se agradava daquela situação. E visto que Samuel, que é o homem que realmente fazia tudo certo, já não tinha mais condições de exercer ali o seu chamado, o seu ministério, aconteceu que o povo fez uma reunião e ali eles disseram a Samuel que eles queriam então um rei, para que o rei pudesse governar a terra. E ali mesmo que Samuel viesse a morrer, já que ele estava no final dos seus dias, o povo não ficaria desamparado. Então Samuel vai, consulta Deus, Deus explica para ele como seria o reinado, e o governo de um rei à frente do povo, já que aquilo era novo, nunca tinha acontecido. E Deus ele diz a Samuel, vai lá, diz
Israel. E ali, essa história toda que eu li para vocês está no capítulo 9, pode ler na sua casa. E no 10, acontece justamente aquilo que Deus disse a Samuel. Acontece que Saul, ele é filho de um homem chamado Quis. E esse homem, ele era da tribo de Benjamim. E para quem não sabe, Benjamim era a menor das tribos. Mas ele, apesar de fazer parte da menor das tribos, era um homem com boas condições, com muitas terras. E uma das coisas que ele tinha também era muitos gados, né, muitos animais. E ali Saul trabalhava com seu pai, ajudava no cuidado desses animais. E acontece que em determinado dia, alguns animais fogem. E ali o pai de Saul dá a ele a ordem de que procurar os animais que fugiram. E aí ele pega o servo, pega um pouco de dinheiro e eles vão viajar à procura ali do rebanho que se perdeu. E aí a gente vai ler essa palavra lá a partir do versículo. Na verdade. Não, isso mesmo. Acontece que lá no versículo 5, a palavra diz assim, ó. Como eu disse, né? Samuel já estava esperando porque Deus havia avisado que ele iria se encontrar com aquele que seria o futuro rei. Aí no versículo 5, eu vou ler um pouquinho antes para ficar fácil. Diz assim, ó. Quando chegarem em Gibeá... Opa, não, peraí, que tá errado mesmo. Aqui, a folha é boa, desculpa, gente. A palavra diz assim, ó. Quando ele foi tornado rei, né? Lá no capítulo 9, como eu disse, Deus havia feito essa situação acontecer para que Samuel chegasse até a presença de Saul. Então, lá no capítulo 9, versículo 6, diz assim, ó. O servo, porém, disse a Saul: eu tenho uma ideia. Nessa cidade mora um homem de Deus, e o povo daqui o respeita muito, pois tudo que ele diz acontece. Vamos procurá-lo, e talvez ele possa nos dizer aonde devemos ir. Então Saul disse: está bem, vamos. Mas não temos nada a oferecer ao homem de Deus. Até a nossa comida já acabou e não temos nada para dar em troca. Então o seu servo lhe disse: eu tenho comigo uma pequena quantidade de prata. Pelo menos poderemos oferecer isso ao homem de Deus e ver se ele pode nos ajudar. Isso daqui está lá no capítulo 9, tá? 1 Samuel 9, agora o versículo 9. Então naquele tempo em Israel, quando alguém queria receber uma mensagem de Deus, dizia: vamos perguntar ao profeta. Porque era assim que os profetas faziam. E lá no versículo 10 diz: Saul concordou e disse: então vamos. E eles foram até a cidade onde morava o homem de Deus. E ali eles se encontraram com Samuel naquela cidade. Eles chegaram até lá, havia um povo reunido e estava próximo da hora do sacrifício. E ali os homens disseram: desça, né, até a entrada da cidade, porque Samuel está indo em direção à hora do sacrifício e vocês vão encontrar com ele lá. E assim ele fez. Só que quando ele chegou lá, qual era o objetivo dele? Pedir para que o profeta desse uma direção de onde ali o seu rebanho poderia estar perdido, já que eles estavam há alguns dias viajando e não tinham encontrado nada. Mas quando ele chega na presença de Samuel, Saul chama a atenção de Samuel. E ali Deus confirma que esse era o homem que ele deveria ter esperado porque ele seria o escolhido. Então Samuel, ele muda os planos, né? Porque Saul, como não sabia de nada, só queria receber uma direção do profeta e voltar para sua casa. E ali o que Samuel diz para ele é: fica aqui na cidade, porque Deus ele quer fazer algumas coisas, a gente vai sacrificar junto. E aí ele, como é a hora do sacrifício, Saul acompanha Samuel, e ali a partir daquele momento, né, ele fica na cidade até o momento em que ele é ungido a rei. E o capítulo 10 começa, né, com a unção de Saul naquela cidade. E ele não volta para a casa do seu pai. Ele, a partir do momento que encontra, né, com Samuel, a sorte dele ali já é transformada, porque Deus mostra a Samuel que ele é aquela pessoa e que Deus vê nele, né, a capacidade que ele ainda não tinha visto. E aí eu quero ler algo muito interessante, porque Samuel, ele faz uma profecia. Ele não unge Saul na hora que eles se encontram. Ele dá passos que Saul precisa seguir para que então ele seja ungido. Aí a gente vai ler lá no capítulo 10, no versículo 6. E diz assim, ó: e neste momento o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e será transformado numa pessoa diferente. E depois que estes sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus estará contigo. Então, o que essa palavra aqui mostra é que Deus, através de Samuel, deu 3 passos, né, que Saul precisava seguir
dias, até que eu chegue para lhe dar as instruções. E Saul virou para se partir. E assim fez Saul e se virou para partir. E Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem em Gibeá, Saul e o seu servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. E então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele começou a profetizar junto com eles. E quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Então olha o que aconteceu. Samuel disse a ele que ele precisava ir a uma determinada cidade e lá ele ia encontrar alguns profetas. Quando ele encontrasse esses profetas, ele iria profetizar junto com eles e a partir daquele momento ele iria seguir, as instruções de Deus, porque Deus iria direcioná-lo no que ele deveria fazer. E ali a palavra diz assim, lá no 13: depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar da adoração. E o tio de Saul perguntou a ele e ao servo: aonde vocês estavam? Porque eles tinham ido o quê? Procurar o rebanho. De repente Saul não voltou mais. E quando voltou, ele já voltou o quê? Uma pessoa diferente, com um coração novo que Deus deu. Olha isso. Aí a palavra continua assim, lá no 14. Não, no 13, aonde vocês estavam? E então Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-las. Então fomos a Samuel para lhe perguntar aonde estavam. E o que foi que Samuel disse? Perguntou o seu tio. E aí ele respondeu: disse que as jumentas já haviam sido encontradas. Respondeu Saul. Contudo, não contou ao seu tio o que havia acontecido sobre o reino. E aí o que aconteceu? Algum tempo depois, Samuel convocou o povo para se reunir diante do Senhor em Mispa. E disse ele aos israelitas: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e de todas as nações que os oprimiam. Mas apesar de ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitaram o seu Deus e disseram: queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com as suas tribos e povos. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel, e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorte. E em seguida Samuel reuniu cada um das famílias de Benjamim, e a família de Macri foi sorteada. E por fim Saul, filho de Quis, foi escolhido entre eles. E quando procuraram, não o encontraram. Então perguntaram ao Senhor: ele já chegou? E o Senhor respondeu: está escondido no meio da bagagem. E eles correram até lá e o trouxeram. E ele era tão alto que os outros chegavam apenas à altura de seus ombros. Então Samuel disse ao povo: este é o homem que o Senhor escolheu para ser o seu rei. E não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. Olha o que aconteceu. Samuel, ele cumpriu aquilo que ele disse, As coisas aconteceram diante dos olhos de Saul. Saul, já cheio da unção e do Espírito de Deus, foi obediente aos passos até chegar ali. Só que acontece que no momento em que Saul vai ser proclamado a rei diante do povo, ele se esconde, porque ele estava com medo. E como nós lemos aqui, Saul era um homem muito alto, mas no momento em que ele deveria estar diante do povo e ao lado de Samuel para se apresentar como rei, ele se escondeu atrás das bagagens do povo de Benjamim. E isso fala muito de quem Saul como homem era. Saul como homem, sem a unção de Deus, ele era limitado pelas suas próprias inseguranças, como muitas vezes nós somos nas outras áreas da nossa vida. Nós não somos, super homens em todos os sentidos, talvez, ou em muitos poucos. É muito difícil a gente ter uma autoconfiança partindo de nós, porque como humanos, cada um sabe aqui quais são as suas limitações. Nós temos defeitos, falhas, coisas que muitas vezes nos limitam, mas algo que nós precisamos ter no nosso coração é que a partir do momento que a presença do Senhor ela entra em nós precisamos ser transformados em alguém diferente. Nós precisamos ser transformados em novas criaturas. Nós precisamos ser transformados porque a unção de Deus ela é capaz de superabundar até as nossas inseguranças e limitações. A unção de Deus ela é poderosa para nos transformar dessa forma. E
Mas acontece que Samuel não chegou junto com ele na própria cidade. Samuel disse que ele ia demorar 7 dias para chegar. Em 7 dias muita coisa pode o quê? Acontecer. E mesmo recebendo uma unção para ser o quê? O rei, a pessoa mais poderosa, o governante de toda uma nação, naquele momento Saul se sentiu inseguro. Saul se sentiu com medo. Mas aí, no decorrer da história, você pode ver na sua casa, a partir daqui, acompanhado por Samuel, Deus começa a transformar diante dos olhos de Saul aquela que talvez não era a pessoa mais preparada, mas era a pessoa que Deus escolheu em alguém sim pronto e capacitado. E eu quero muito que você entenda que nós conhecemos o final da história de Saul e sabemos que não é uma história com final positivo. Infelizmente, não é uma história com final positivo. Mas essa história começou com algo positivo. Essa história começou porque Saul foi escolhido por Deus, sim. A unção de Deus foi derramada sobre a vida de Saul naquele momento. E a partir daquele momento que ele foi chamado e ungido, ele poderia fazer e seguir as coisas na vida dele, não por causa daquilo que ele era, mas por causa do poder da unção sobre a sua vida. E da mesma forma é conosco. Deus ele quer olhar para nós e fazer com que através da unção e do poder da unção do Senhor sobre nós tenhamos um novo jeito de viver. Nós tenhamos dentro de nós um novo coração. Foi isso que o Senhor ele fez com Saul. Mas o que nós precisamos fazer é caminhar com aquilo que eu disse. O que precisa existir na vida daquele que quer proteger a unção de Deus? Compromisso e obediência. Por quê? Porque os dias vão passar. Assim como passaram na vida de Saul. E assim como ele perdeu a confiança enquanto o profeta não chegou para realmente fazer aquilo que havia prometido, nós não podemos deixar que o tempo passe e a insegurança tome conta do nosso coração. Porque se nós não formos obedientes à palavra de Deus e firmes com o nosso compromisso de manter a unção do Senhor na nossa vida, o medo ele pode nos parar, a insegurança, as limitações que muitas vezes como seres humanos nós temos, e Deus sabe que nós temos. Deus não escolheu Saul porque ele era perfeito. Deus sabia quais eram as limitações dele. Mas a partir daquele dia ele foi proclamado rei. E os seus passos foram passos de alguém que não era suficiente sozinho, mas por causa da unção do Senhor se tornou suficiente. E ali ele começou a caminhar em direção à vontade de Deus. E enquanto ele viveu dessa forma, com compromisso e sendo obediente, as coisas foram bem. O reinado de Saul foi bem, porque a unção de Deus dirigia ele em cada um dos seus passos. E nós precisamos saber na nossa vida que enquanto a unção de Deus estiver sobre nós, talvez você vai achar que as portas que o Senhor abre são maiores do que você pode suportar. Mas se a unção de Deus estiver dentro de você, Ele diz que você pode. Enquanto a unção de Deus estiver dentro de nós, nós não devemos dar lugar ou brecha para a insegurança, para a limitação ou aquilo que o diabo quiser colocar no nosso meio. O que nós precisamos fazer é a nossa parte, de nunca perder a obediência do Senhor no nosso coração, de nunca deixar que a nossa parte fale nesse relacionamento com Deus, que nos fala de compromisso com uma aliança que o Senhor ele faz conosco, porque infelizmente é o que acontece com Saul. E eu vou ler para você em 1 Samuel mesmo, lá no capítulo 15, acontece a queda, de Saul, porque é o momento em que ele perde essa unção. Lá no versículo 7 do capítulo 15, diz assim, Saul, eu vou resumir um pouquinho antes para você entender. Deus deu uma ordem a Saul. Deus ele determinou qual era o povo, qual era a forma e o que ele deveria fazer para que aquele povo fosse destruído. Deus deu ordens explícitas a Saul, de que ele queria que aquela nação fosse destruída, porque aquele povo seria castigado por ter se levantado para atacar o povo de Deus. Mas acontece que neste momento aqui, Saul ele já se achava grande demais. Então, daquela pessoa que era fraca e insegura, aqui ele já está muito confiante. Confiante ao ponto não de ser ousado na presença de Deus, mas ser atrevido. E aí ele não faz aquilo que Deus mandou ele fazer.
acontecer. E aí acontece isso aqui, ó, no versículo 7. Saul atacou e derrotou os amalequitas, desde Avilá a Sur, leste do Egito. Capturou Agag, que era o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Porém, Saul e seus homens pouparam a vida do rei Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros, e destruíram apenas o que não tinha valor, ou aquilo que era inferior. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel então se frustrou ao ouvir aquelas palavras e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar por Saul, e alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, aonde levantou um monumento para si mesmo. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor abençoe, Samuel, disse Saul. Eu fiz tudo conforme a ordem do Senhor. Olha isso. Eu fiz tudo conforme a ordem do Senhor. E Samuel então perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e mugido de bois que eu estou ouvindo? E Saul respondeu: é verdade que os soldados acharam melhor poupar o que havia de melhor entre as ovelhas e bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificar ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. E então Samuel disse o quê? Basta. Olha o que aconteceu. Neste momento, Saul, ele perdeu a unção. E juntamente com isso, ele perdeu a visão. E então ele foi até os amalequitas com uma ordem explícita de Deus, que era para fazer o quê? Acabar com todo o povo. Lá no versículo 3, Deus ele fala: destrua os homens, as mulheres, as crianças, os recém-nascidos, o gado, as ovelhas, os camelos e tudo que há na cidade. Tudo é tudo. Deus não falou que queria uma oferta separada, mas na cabeça de Saul, no momento em que ele perdeu a unção, e no momento em que ele foi o quê? Envolvido, influenciado pelas pessoas que estavam ali juntamente com ele, porque ele não estava na companhia de Samuel. E quando Samuel chega, ele fala o quê? Os soldados acharam por bem. Ou seja, ele foi até onde Deus mandou que ele fosse e não foi obediente até o final, porque ele tinha uma missão explícita de Deus, mas ele falhou naquela missão quando, ao chegar lá, ele poupou a vida do rei e separou ali o melhor dos rebanhos, dos animais que aquele povo possuía. E ele decidiu que seria uma boa ideia separar aquilo para trazer para o Senhor Deus como sacrifício. E aí, quando Samuel ouve da voz de Deus, que Deus o quê? Se arrependeu de ter ungido Saul a rei, Samuel fica completamente frustrado. Ali ele tem uma noite de vigília com Deus, e no outro dia de manhã ele sai para procurar e Saul já não está. E aí ele teve a brilhante ideia de passar pelo Carmelo, e como ele estava muito orgulhoso do que ele tinha feito, o que ele fez? Um monumento para si mesmo. E qual que é o nome disso? Idolatria. Ele criou um monumento para celebrar a vitória dele naquilo que Deus não queria que ele fizesse. Olha o grau da cegueira de falta de visão de Saul. E ali, mais pra frente, lá em Gilgal, é que Samuel vai encontrá-lo, e aí ele ouve o barulho das ovelhas, dos bois. E quando ele chega, Saul fala o que para ele? Eu fiz tudo conforme Deus ordenou, porque ele achava mesmo o que estava certo. E aí Samuel ouve o barulho e fala: então que barulho é esse? E ele fala: não, nós achamos por bem fazer aquilo que Deus não mandou, mas olha, nós vamos dar isso como oferta ao Senhor. Aí Samuel diz o quê? Basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. E então Samuel respondeu: embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder de todas as tribos de Israel? Sim, foi o Senhor que te ungiu sobre este povo. E
porque tomou apressadamente estes despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E então Saul insistiu: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. E então os meus soldados trouxeram o melhor para a oferta, como ovelhas e bois, e o melhor dos despojos, a fim de sacrificar para o Senhor aqui. E Samuel respondeu: o Senhor se agrada mais de holocaustos e sacrifícios ou de obediência à voz dele? A obediência é melhor do que sacrifício. E o que acontece é que nessa história, Saul, ele escolhe fazer o que é contrário à vontade de Deus. E quando ele faz isso, ele deixa de proteger o que é principal. Porque quando ele toma aquela decisão, ele deixa de agir em obediência. E aí ele deixa de proteger a unção de Deus da vida dele para fazer aquilo que segundo os olhos dele era bom. E quando o profeta vem para repreender, ele insiste que aquilo era a coisa correta a ser feita, quando não era. Não era o que Deus esperava dele. Deus esperava que ele honrasse ali as suas palavras, a ordem que lhe foi dada. E por não agir assim, Saul deu a brecha que o diabo queria para que ele se perdesse completamente na sua cegueira. E me admirou muito porque Deus, ele quando usa ali Samuel para falar com Saul, o que ele fala? Que Saul se sentiu o homem mais insignificante de todos, mas ele se tornou um grande rei por causa da unção de Deus. Mas quando ele chegou àquele lugar de muito poder, de muito acesso, ele perdeu aquilo que o levou a estar ali, que era a unção de Deus. E a partir daquele momento ele começa a cometer erro atrás de erro. E aí ele começa com uma desobediência, depois ele entra com uma falta de visão, aí ele decide recolher daquela cidade para oferecer a Deus algo que Deus não queria, que era aquela oferta, quando na verdade o que Deus queria era o quê? A sua obediência. E naquele momento ali, ele já volta como uma outra pessoa. Porque a gente vê que antes de oferecer aquele sacrifício que aos olhos dele era bom para Deus, ele já começou errado quando ele construiu um memorial para si mesmo, como se fosse depender dele aquilo que Deus faria através dele. Nós nunca podemos cair no engano na nossa vida de fazer com que as bênçãos de Deus se tornem nossos ídolos. Foi exatamente isso que Saul fez. Ele pegou algo que era a grandeza dele como rei, que só existia por causa da unção de Deus, e permitiu que aquilo ensoberbecesse o seu coração. E ali, com a soberba, ele criou um memorial para os seus feitos, que sem Deus não era nada. Porque sem Deus ele era o quê? O homem inseguro e insignificante escondido atrás das bagagens. Era isso que ele era sem Deus. Mas naquela altura ele já não enxergava mais. Por quê? Porque a unção de Deus se perdeu. E nós precisamos ter cuidado de proteger aquilo que o Senhor ele dá para nós como unção. É importante que a gente esteja aqui para estar à disposição da unção de Deus. Mas a partir do momento que recebê-la, nós não podemos deixar que o diabo ele faça com que isso se perca com o passar do tempo. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Ele não era essa pessoa desde o início, não. No começo, quando a unção se derramou, ele foi o quê? Uma pessoa de coração novo e transformada. Tanto que quando ele chegou na sua cidade, as pessoas perguntaram: ele é profeta? Porque ele chegou lá diferente. Aos olhos nus, as pessoas conseguiam visualizar tamanha transformação da unção de Deus na vida daquele homem. Mas o tempo passou, e aí ele deixou de obedecer. O tempo passou, e aí ele falhou na missão de honrar o compromisso com Deus que ele havia feito. E por causa disso, o diabo cegou a visão de Saul. O diabo roubou a unção de Saul e fez com que Deus se arrependesse de ter o escolhido. Olha como isso é forte. E olha como isso é triste. Quantas vezes nós vemos pessoas que teriam muitos potenciais
se a obediência era algo que Saul não podia sacrificar, sacrifício nenhum serviria. E muitas vezes a gente cai nesse erro, nesse engano do diabo de tentar barganhar com Deus. Deus pede algo de você, você não está disposto a dar, e aí você acha que oferecer aquilo que você quer vai servir de oferta para Deus, e não funciona assim. Deus não pode olhar para a sua vida e sentir a frustração de querer fazer algo grande em você e não poder. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ter essa consciência. Como que Deus tem olhado para a nossa vida? Quem aqui já se frustrou com algo que recebeu? É como uma relação de pai e filho. Tem o pai e filho, eles vão no shopping, aí a criança vê um tênis que ela gosta. Nossa, que lindo esse tênis, eu achei lindo, eu gostei. Eu quero, pai, o pai pode me dar? Aí o pai olha um outro tênis, fala, não filho, olha, mas olha como esse é mais bonito. É mais barato também, agrada o bolso do pai. O pai sabe do que eu estou falando, né? A gente tem adolescente em casa, é bem assim. Geralmente o outro adolescente tende a focar no que é mais caro. Aí a gente olha para essa situação e consegue enxergar espiritualmente como isso funciona. Porque, digamos que aquele pai decida comprar um presente para agradar a si e não para agradar o seu filho. O que ele vai fazer? Vai comprar um presente que ele gostou. E aí quando ele chegar para entregar esse presente nas mãos do filho, quando o presente está embalado, qual que é a expectativa do filho? Receber aquilo que ele queria. Aí ele abre e tcharam! Quem gostou do presente? O pai. O que a criança fica? Frustrada. É claro que isso é só uma história inventada, mas basicamente foi isso que Saul fez com Deus. Deus olhou para Saul e falou para ele, é isso que eu quero de você, vai lá. Aí Saul foi. E aí Saul voltou com aquilo que ele tinha gostado mais. Olha, eu gostei mais dessa oferta. Então está aqui, Senhor. Deus recebeu? Não. Porque o que faltou em Saul? A obediência. A obediência é de sacrificar aquilo que era a sua própria vontade. Saul precisava entender através daquela história, através daquela situação que Deus queria que ele passasse, que por maior que ele fosse como rei, ele estava debaixo do rei maior. Acontece que em determinado momento da caminhada de Saul, o orgulho já tinha entrado no coração dele. Ele já começou a se achar maior do que o próprio Deus. E aí ele passou a tomar decisões que ele achava que Deus iria receber, mas não iria. E como Samuel disse, através da voz de Deus, o que Deus se alegrava mais dos holocaustos ou da obediência? Da obediência. E nós precisamos olhar para a nossa vida e para essa história e sempre entender que obedecer é melhor do que sacrificar, porque pouco importa aquilo que você vai ofertar para Deus. Se não for aquilo que Ele te pediu, não vai servir. E estar disposto a entregar aquilo que Deus te pediu vai mostrar para Ele se você tem um compromisso no seu coração ou não. E esse é o ponto. Saul tinha que entender que mais do que governar o povo, mais do que manter o seu nome, as suas riquezas, o seu governo, existia uma coisa que ele tinha que manter, que era a unção de Deus. E se ele não fosse capaz de obedecer, aquilo ia ser perdido. Muitas vezes na nossa vida, nós não vemos as coisas se desenvolverem. E a gente precisa parar para pensar se nós não estamos agindo como Saul. Quantas situações acontecem, às vezes a pessoa está estagnada, parada, as coisas não mudam, ela não vê a bênção, a unção fluindo sobre a vida dela, e a resposta dela é sempre que está o quê? Esperando em Deus. Ah, e aquela mudança que precisa acontecer na sua vida? Estou esperando em Deus. Fulano, quando você vai voltar para Jesus? Estou esperando Deus tocar no meu coração. É Deus que está esperando você. É Deus que está esperando você com o coração disposto a obedecer. E aí tem gente que escolhe não obedecer, enquanto isso está sacrificando tudo na vida dela. Sacrifica a família, sacrifica a bênção, sacrifica a prosperidade, sacrifica a unção, sacrifica o trabalho, sacrifica os relacionamentos, sacrifica o seu corpo, se entrega ao pecado, vive com a sua vida em sangue, com uma ferida aberta, mas não se dispõe a obedecer à vontade de Deus. E isso
é a pior cegueira que alguém pode ter. A pior cegueira é você achar que está agradando a Deus e não está. Achar que aquilo que você está fazendo é melhor para Deus, porque é aquilo que você quer dar. Você já parou para perguntar para Deus o que Ele quer de você? O que Deus quer de você? Porque muitas vezes o que Deus quer de nós é diferente do que aquilo que nós queremos dar a Ele. E a perca da unção de Saul mostra isso. Então que nós venhamos a observar essa palavra guardada no nosso coração e não permitir que a unção de Deus ela se perca por causa das más escolhas da nossa vida. Nós precisamos guardar isso, que o compromisso com o Senhor e a obediência precisam ser as nossas prioridades, porque caso contrário o diabo vai encontrar a brecha que ele precisa para que a nossa vida não carregue a unção que Deus ele quer que carregue. Não vamos deixar que o mal vença, que aquilo que o Senhor ele tem para nós não se cumpra. Não vamos deixar. Se o Senhor ele tem uma promessa, vamos fazer com que ela se cumpra. Se o Senhor ele tem uma unção, vamos nos preparar para receber, porque uma unção dentro de um vaso rachado, o que acontece? Ela é perdida. Então nós precisamos consertar as brechas, os buracos, as falhas da nossa vida e falar para Deus que nós queremos ser esse vaso, disposto a obedecer e sacrificar o que for preciso para que a vontade de Deus prevaleça. Sendo assim, nós teremos a oportunidade de viver grandes coisas, mantendo a unção do Senhor guardada no nosso coração. Amém? Vamos nos colocar de pé então e pedir que o Senhor ele nos ajude. Que a força de Deus ela esteja sobre nós, para que nós possamos lutar as nossas guerras e não abrir mão do compromisso que nós assumimos com o Senhor. Porque fazendo isso e vivendo em obediência, eu creio que a unção dele ela vai